Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A gente vai dar seguimento hoje ao assunto de República Populista e na aula de hoje a gente vai trabalhar os outros governos deste período que nós chamamos de República Populista, tá? São eles o JK, uma abreviação de Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o Jango, uma abreviação de João Goulart, ok? Então a gente termina a República Populista com o golpe civil-militar de 1964, que deu início ao período que nós conhecemos de ditadura militar, tá bom? Então vamos lá. Bom, começamos então com o governo de Juscelino Kubitschek. Ele governou o Brasil de 1956 a 1961 e esse é o Juscelino Kubitschek. O principal objetivo, a principal proposta do JK era promover o desenvolvimento do Brasil. Tá? Ele tinha então um projeto de governo nacional desenvolvimentista. Inclusive ele tinha aí um lema, 50 anos em 5. O que seria isso? Seria desenvolver o Brasil em 5 anos aquilo que ele deveria ter se desenvolvido em 50. Ok? Bom, ele apoia o desenvolvimento do Brasil no capital externo, ou seja, para que ele conseguisse atingir esse desenvolvimento, ele vai se apoiar no capital externo. Ok? Tem aí uma foto, então, do JK conversando com o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Tá bem? Bom, esse projeto de apoiar o desenvolvimento nacional no capital externo fez com que ele passasse a ser acusado de endividar o país. E também fez com que ele fosse acusado de entreguista, tá? Principalmente quando essa política de desenvolvimento levou à concentração de renda e ao aumento da dependência do nosso país em relação ao capital externo. Então, houve desenvolvimento, porém esse desenvolvimento ele gerou renda que foi concentrada, não houve um projeto de distribuição dessa renda gerada. Além disso, nosso país aumentou a sua dívida externa e passou a depender ainda mais do capital externo. Ok? Bom, ele procura resolver as tensões sociais, anistiando exilados políticos e promovendo alianças políticas entre partidos, como PTB e PSB. Tá? Então haviam aí tensões políticas e sociais herdadas de outros governos, especialmente do segundo governo de Getúlio Vargas. Ele procura resolvê-las anistiando perseguidos e exilados políticos e promovendo alianças partidárias. Ele cria o famoso plano de metas, que eu explico para vocês no próximo slide, tá bem? Bom, o plano de metas ele era baseado em alguns pontos, tá? Alguns objetivos centrais, tá bem? Um dos objetivos era a industrialização, em especial a indústria automobilística, ok? Ele rompe com a tutela do Estado sobre a indústria, isso era uma característica do segundo governo do Vargas. Essas indústrias automobilísticas que entram não eram estatais e nem brasileiras, feitas com capital nacional. Não, eram indústrias estrangeiras, multinacionais, que passam a se instalar no Brasil, aproveitando essa abertura que o Juscelino havia feito da nossa economia, que nós colocamos no slide anterior, tá bem? A abertura econômica ou o desenvolvimento industrial baseado no capital externo. Então está aqui uma das coisas que foi feita, uma das coisas que foram feitas em relação a isso, ok? Outro ponto do plano de metas era a alimentação. O outro era o transporte, e aí ele passa a priorizar o transporte rodoviário em detrimento de outros modais de transporte, como o ferroviário. O resultado disso a gente vê hoje nos modais de transportes brasileiros. O Brasil tem um modal diversificado? Tem, só que é uma concentração muito grande no transporte rodoviário. Por que há uma concentração grande no transporte rodoviário? Porque isso que o JK fez foi sendo repetido por governos anteriores, mostrando a dependência da nossa economia do capital externo, conforme a gente disse no slide anterior. Ou seja, isso começou a ser construído com o JK e continuou sendo alimentado nos governos seguintes, porque criou-se uma dependência muito grande da nossa economia para com o capital externo. Ok? Isso gera um déficit no transporte, tá? Por quê? Porque passamos a ter rodovias que rasgavam o Brasil, mas faltavam trens, faltavam navios,
ok? Isso faz com que cada vez mais as mercadorias fossem transportadas quase que exclusivamente por caminhões, beleza? Caminhões não são, o transporte rodoviário não é o meio de transporte mais rápido, ele não é o mais barato, ok? Enfim, isso fez com que esse déficit nos transportes surgisse, tá bem? Outro ponto do plano de metas era a energia. Dentro deste plano de metas são construídas as hidrelétricas de Furnas e Três Marias. Está aqui para vocês a foto de Furnas, ok? E elas são construídas porque o nosso país passa a ter uma demanda maior por energia, ok? Como assim? A gente está na década de 50, começam a surgir eletrodomésticos, tá? Como a televisão, a geladeira. Esses eletrodomésticos funcionam a energia elétrica, então os lares brasileiros passam a consumir mais energia elétrica. Então esse aumento da demanda ele vai ser suprido pelo governo a partir da construção de hidrelétricas como essas que a gente colocou. E o último dos pontos do plano de meta era a educação. Coloquei nessa ordem de maneira proposital. Se vocês perceberem, né, a primeira letra ela está em negrito, para que fique fácil de vocês guardarem. Né? O plano de metas IAT, ok? Com 2 E's no final, né? IAT. Para quê? Para que vocês consigam aí, então, memorizar e guardar, né, quais eram todos os pontos dentro do plano de metas. Industrialização, alimentação, transporte, energia e educação. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, o plano de metas de Juscelino Kubitschek ele gera uma grande desigualdade regional. Por quê? Porque as indústrias que vieram de fora para o Brasil, as multinacionais, elas vão se instalar na região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo. Por quê? Porque é ali que existia infraestrutura para elas se instalarem em grandes cidades, rodovias, fornecimento de energia, proximidade com portos como o Porto de Santos. Enfim, isso fez com que a região sudeste se beneficiasse com este desenvolvimento em detrimento das outras. Tá? Para corrigir esse problema, o JK ele vai criar as superintendências regionais, que tinham por objetivo levar esse desenvolvimento econômico às outras regiões e corrigir, né, essa desigualdade. Bom, o JK vai ser o responsável pela construção da atual capital federal brasileira, Brasília, tá? No Planalto Central, na região centro-oeste, ok? E ele vai, por meio, né, do seu plano de metas de investimentos em transportes, em especial em transporte rodoviário, interligar as várias regiões brasileiras por meio de rodovias e interligá-las a Brasília, ok? Bom, a construção de Brasília ela vai elevar muito os gastos públicos. Imaginem vocês a construção de uma cidade inteira para abrigar a estrutura política brasileira, ok? A construção de Brasília, ela deu início, né, a esses esquemas de corrupção envolvendo o governo federal e empreiteiras. Né? Esses esquemas que há pouco tempo, né, foram descobertos, vieram à tona, se transformaram em notícia e tudo mais, eles não se iniciaram naqueles governos, né, que foram acusados de se beneficiarem com esses esquemas, ok? Os governos anteriores também participaram desses esquemas e fraudes também aconteceram, ok? Então a gente pode dizer que a farra do governo federal com as empreiteiras começa com a construção de Brasília e desde então se mantém. Isso aconteceu aí na história política do nosso país por quase 70 anos. Tudo bem? Bom, vamos lá. O Juscelino Kubitschek ele começa a enfrentar em seu governo uma polarização, né? Grupos começam a disputar também influência política e o próprio poder exercido por ele. Um desses grupos eram os nacionalistas, né? Aí uma herança do segundo governo de Vargas, que defendiam um maior controle do Estado sobre a economia. E o outro grupo eram os nacional-desenvolvimentistas, aqueles que queriam que houvesse o desenvolvimento com a participação do Estado, mais a iniciativa privada, mais o capital internacional, que era o que o JK vinha fazendo desde o início do seu governo, tá bem? Então, por conta do seu projeto de desenvolvimento econômico, o Juscelino Kubitschek ele enfrenta essa polarização, vamos colocar assim, dentro do seu governo, tá bem? Bom,
O endividamento do Brasil frente ao FMI, por que o Brasil se endividou frente ao FMI? Por conta de todas essas obras públicas, especialmente a construção de Brasília, tá? Fez com que o Brasil recorresse, né, a este fundo para mais empréstimos, ou seja, para que eles renovassem esses empréstimos e concedessem outros, tá certo? Só que essa postura nacional desenvolvimentista, né, que o JK assume, apesar da existência de empresas multinacionais, mas também da existência de empresas estatais, vai fazer com que o FMI, em um segundo momento, rompa as relações com o Brasil, ou seja, pare de fornecer empréstimos. Ah, mas o Brasil não havia aberto as portas ao capital internacional? Sim, né? Afinal ele tinha uma postura nacional desenvolvimentista. Essa postura aliava o Estado, a iniciativa privada e o capital externo, conforme a gente colocou no slide anterior. Só que era de interesse do FMI que o protagonismo fosse apenas do capital externo, porque isso beneficiaria, por exemplo, as empresas norte-americanas. Não deveria haver participação do Estado nem do capital privado nacional. Ok? Então, é por manter essa postura que o FMI então decide não mais apoiar economicamente o governo de Juscelino Kubitschek. Tá? Uma vez que os Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional se afastam do Brasil, o Brasil começa aí um processo de aproximação com a União Soviética. Ok? Ah, então o JK era comunista. Não. Tá? Mas nós estávamos em um contexto de Guerra Fria. Havia uma disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos se afastando do Brasil por meio dessa retirada do apoio do FMI fez com que o Brasil procurasse esses recursos na outra potência, no caso, né, antagonista dos Estados Unidos, a União Soviética. Tá bem? O JK era conhecido como presidente Bossa Nova. Por quê? Porque durante o seu governo houve um grande desenvolvimento cultural. Tá bem? Houve a consolidação do cinema novo, isso é importante, já havia aparecer em questões, tá bem? Na literatura nós temos como destaques Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Na música, né, na Bossa Nova, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, ok? E este movimento todo foi a base para o surgimento do movimento Tropicália, que vai surgir ali, ganhar forças na década de 60, tendo como expoentes Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Ok? Vamos lá então. Bom, durante o governo JK ocorre, por meio da entrada, né, de indústrias automotivas e também de implementos agrícolas, a mecanização do campo. Só que essa mecanização do campo ela promove um grande desemprego entre a população rural. O aumento do desemprego entre a população rural fez surgir as chamadas ligas camponesas. Essas ligas camponesas eram grupos de pessoas ligadas ao campo que tinham por objetivo defender os interesses desses trabalhadores rurais, muitos deles agora desamparados, desempregados por conta do processo, né, de mecanização e desenvolvimento tecnológico do campo. Tá certo? Esses grupos tinham como bases ideológicas, né, como influências a Revolução Russa e defendiam a reforma agrária. Né? A gente começa a perceber aqui que a Lei de Terras, que fora aprovada um século atrás, lá em 1850, né, contando esse período que nós estamos trabalhando, ela começava a surtir efeitos. Conforme a gente disse lá atrás, a Lei de Terras ela impediu que o imigrante tivesse acesso à terra, quando determinou que a terra só poderia ser comprada, e favoreceu os grandes latifundiários a aumentarem ainda mais as suas propriedades. O reflexo disso ao longo de um século está aqui nas ligas camponesas que passam a defender a reforma agrária. Ok? Bom, a isenção de impostos de grandes empresas em uma situação de déficit que o Brasil vivia fez com que a população brasileira passasse a ficar cada vez mais insatisfeita com o governo de Juscelino Kubitschek. Tá certo? Como assim? O que ele fez? O Brasil passava, né, por uma crise econômica, vamos colocar assim, causada pelo aumento dos gastos públicos, grande parte deles pela construção de Brasília, outra parte pelos investimentos feitos na geração de energia, nos transportes, né, no plano de metas como um todo. O Brasil precisava, né, de dinheiro para corrigir essas contas, recorre ao FMI, que se afasta do Brasil, recorre à União Soviética, mas isso não surte grandes efeitos. Em uma outra mão,
o governo, ao invés de aumentar os impostos, ele isenta as grandes empresas de impostos. Isso faz com que a população se questione. Pô, a gente está precisando de dinheiro. Quem tem dinheiro, você vai isentar dos impostos? Tá certo? Bom, a gente termina aqui, então, o governo do Juscelino Kubitschek. Tá? Então, fica aí como base, né, como importante, os 50 anos em 5, o plano de metas, a relação do JK com os Estados Unidos, essa sutil aproximação com a União Soviética e o seu governo terminando com um país endividado e com a população insatisfeita. Tá? Começamos agora o governo do Jânio Quadros, okay? Que governa de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto do mesmo ano. Tá? Esse é o Jânio Quadros. Bom, o Jânio Quadros ele consegue ser eleito se apresentando como o símbolo do combate contra a corrupção. Um dos seus pontos, né, centrais dessa proposta, sua campanha política, era a vassourinha. Ele aparecia nos comícios, conforme vocês podem ver aí na foto, com uma vassoura, né, varrendo o chão no sentido de mostrar, né, obviamente, de maneira figurada, que ele iria varrer a corrupção do Brasil. Tá bem? De onde surgiu esse apelo contra a corrupção? Do próprio governo de Juscelino Kubitschek, tá bem? Desse endividamento do Estado, enfim. Né? A corrupção não é um problema novo no Brasil, ela sempre existiu, a população sempre se mostrou insatisfeita e sempre apareceram políticos prometendo acabar com ela. O Jânio Quadros foi mais um deles. Ok? Bom, nessa corrupção, conforme a gente disse, foi resultado do governo JK, foi um governo marcado por déficit orçamentário, ou seja, o Brasil gastou mais do que ele poderia, do que ele tinha, né? E na época, hoje a gente sabe que aconteceu, mas na época eram apenas suspeitas de fraudes na contratação das empresas que construíram Brasília. Tá? Conforme a gente diz, começa aí a farra dessas construtoras com o governo federal. Bom, Jânio Quadros demite funcionários públicos numa tentativa de mostrar para a população, né, uma moralização do serviço público. E dentre as principais medidas que ele tomou, a gente pode destacar o corte de gastos e uma economia de despesas, tá? E o controle anti-inflacionário. Ambas medidas não obtiveram resultado porque a economia brasileira já tinha perdido muito a competitividade que um dia ela teve, tá bem? E o custo de vida se manteve alto apesar dessas tentativas. Ou seja, não é fácil você corrigir problemas econômicos, ainda mais estruturais como esses, tá bem? Jânio Quadros mantém essa postura da política externa brasileira de se aproximar do bloco socialista, né, no caso da União Soviética, e agora, né, uma vez que a Revolução Chinesa havia sido concluída, da China. Tá certo? E dentro desta postura de aproximação do bloco socialista, o Jânio Quadros condecora o Ernesto Guevara, né, o famoso Che Guevara, com a maior honraria, né, do Brasil, que era a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é essa que apareceu para vocês aqui. E se vocês observarem ali com atenção na foto, vocês vão ver ela presa na camisa do Che Guevara. Ok? O que isso gerou? Isso gerou tensão entre os grupos conservadores que haviam apoiado a eleição do Jânio Quadros, tá bem? Especialmente os militares. Bom, todas essas tensões, especialmente envolvendo os militares, né, a incapacidade do Jânio Quadros de resolver os problemas econômicos herdados do governo do Juscelino Kubitschek, né, e o fato de ele não conseguir cumprir aquilo que ele propôs, né, que era acabar com a corrupção, ele então renuncia. A renúncia do Jânio Quadros não é seguida de nenhum movimento popular pedindo pela sua permanência, tá certo? Como a gente já viu em outros momentos da nossa história. O que essa renúncia trouxe politicamente para o Brasil? Ela trouxe uma crise sucessória. Por quê? No momento da renúncia do Jânio Quadros, o seu vice, o João Goulart, ele estava em visita diplomática à China. Só que a China, conforme a gente disse no slide passado, era um país que havia passado por uma revolução, né, uma revolução comunista, e havia instalado um governo de orientação, né, socialista, vamos colocar assim, liderado até então pelo Mao Tse-tung. Ok? Então, no momento da renúncia do Jânio Quadros, o fato do seu vice, o João Goulart, estar em visita diplomática à China fez com que houvesse no Brasil uma mobilização de pessoas contrárias à posse
do João Goulart, né, alegando que ele era comunista, tá certo? João Goulart tinha aqui no Brasil o apoio do Leonel Brizola. O Leonel Brizola era representante da UDN e ele fez campanha pela posse do João Goulart, alegando que essa era a legalidade, que ele tinha o direito, né, a ser empossado presidente, porque aquilo estava garantido pela Constituição. A campanha do Brizola não deu certo e o Brasil momentaneamente passa a adotar um modelo parlamentarista. Esse foi um plano, um acordo feito entre apoiadores e opositores de João Goulart para que ele pudesse se manter e assumir o cargo de presidente. Tá certo? O João Goulart assume como presidente, tendo o seu poder dividido com um primeiro-ministro, que nessa ocasião foi o Tancredo Neves, ok? Avô do ex-candidato à presidência da República e governador de Minas Gerais, tá certo? Aécio Neves. Tudo bem? Bom, vamos seguindo então. E aí a gente inicia o governo do João Goulart, popularmente conhecido como Jango. Ele governa de 1961 a 1964. Esse é o João Goulart. Bom, João Goulart era considerado herdeiro de Getúlio Vargas, tá? Grande parte por conta, né, de também ter vindo aí da mesma região de onde Getúlio Vargas veio, o sul do Brasil, ok? Até 1962, faltou ali um número, vocês me desculpem, tá? Ele divide o poder com o primeiro-ministro. Como que funcionava esse esquema? O presidente era o chefe de Estado e o primeiro-ministro era o chefe de governo. Bem dizer, quem tinha poderes políticos era o primeiro-ministro e não o presidente. Tá? Então, até 62, ele divide o poder com o Tancredo Neves. Em 62 é realizado um plebiscito onde a população decide pelo retorno ao modelo presidencialista. Né? Então, o Brasil volta a ser um modelo presidencialista, onde o presidente, além de chefe de Estado, também é chefe de governo, e o João Goulart conquista aí os seus poderes políticos. Tá? Vocês têm uma charge que já apareceu em questões de vestibular, né, que mostra um machado onde está escrito plebiscito cortando a cabeça de uma cobra, onde está escrito ali parlamentarismo. Ok? Bom, João Goulart cria o chamado Plano Trienal para tentar retomar o crescimento econômico do Brasil. Tá? Esse Plano Trienal ele consistia em uma reforma econômica, tá? Que devolvendo ao Estado o controle sobre setores econômicos estratégicos, tá bem? Combinados com a iniciativa estatal e com o capital nacional. Essas medidas tomadas por João Goulart se aproximam muito daquelas tomadas por Getúlio Vargas, certo? Ou seja, um projeto de desenvolvimento econômico apoiado no Estado que incentiva o desenvolvimento de empresas baseadas no capital nacional, ok? Renegocia a dívida externa brasileira, né? Aquela história velha que a gente já viu na nossa política econômica, devo, não nego, né? Só que eu não posso te pagar. O que a gente faz? Vamos renegociar, joga para frente, aumenta os juros e assim vai. Tá certo? E busca novos investimentos no Brasil, tá? Investimentos externos para que a economia possa dar uma guinada. Ok? Vamos lá. Bom, um dos pontos centrais do governo do João Goulart são as reformas de base, tá? As reformas de base, ou da base agrária, da base educacional, da base eleitoral e as reformas da base urbana, né? Mas, de maneira mais simples, colocado como as reformas de base agrária, educacional, eleitoral e urbana. Então, guardem isso, porque é importante. Tá? As reformas de base são um dos pontos centrais do governo do João Goulart, tá certo? As reformas de base geraram a polarização e a radicalização da sociedade brasileira. Por quê? Porque você passa a ter um grupo, no caso as elites, que eram contrárias a essas reformas de base, porque elas temiam que essas reformas reduzissem o seu capital, ou seja, reduzissem o seu lucro e ameaçassem a sua propriedade. Do outro lado, você tem as camadas populares, que apoiavam as reformas de base porque viam nelas pontos positivos
né, para uma melhora na qualidade de vida. Bom, as reformas de base, tendo visto, né, o início do governo do João Goulart, que foi impedido de assumir como presidente por ser acusado, né, como se isso fosse crime, de ser um comunista, fez com que agora essa mesma proposta, fez com que agora essa proposta de reforma de base também fosse vista como um projeto comunista, né, de nacionalização da propriedade privada, ok? Aquilo que a gente costuma ver e estudar em governos socialistas, tá certo? Isso, somado ao interesse dele de exercer um maior controle sobre a economia, fez com que a oposição fosse aumentando cada vez mais. Então, você tinha um vice-presidente que, no momento da sua posse como presidente, estava em visita a um país comunista. Isso gerou a crise sucessória que a gente viu lá atrás. Paralelo a isso, ele apresenta uma proposta de reforma de base que envolvia o campo e a cidade. Paralelo a tudo isso, você tem um projeto de desenvolvimento econômico, vamos colocar assim, que tinha por objetivo aumentar o controle do Estado sobre a economia. Então, juntaram tudo isso e falaram, bom, o João Goulart é comunista, tá aí a prova. Tá? Isso vai contribuir para um aumento ainda maior dessa polarização. Bom, João Goulart não tinha apoio do Congresso, né? Bem dizer, foi o Congresso que fez aquela transição do presidencialismo para o parlamentarismo. Percebam vocês que a volta ao presidencialismo foi feita por um plebiscito, né? E não por uma medida discutida e aprovada pelo nosso Congresso. Tá? Por que o Congresso era contrário ao João Goulart? Porque ele representava os interesses das elites, que eram contrárias às reformas de base, especialmente à reforma agrária e urbana. Então, o João Goulart ele recorre aos decretos, as chamadas medidas provisórias para poder governar. Né? As medidas provisórias têm esse nome por quê? Porque uma vez que o presidente as assina, né, uma vez que ele assina o decreto, elas têm um tempo para serem votadas e transformadas em leis. Do contrário, elas perdem validade. Então, sem o apoio do Congresso, que nunca ia transformar esses decretos em leis, ou nunca ia dar aquilo que a gente chama de governabilidade ao João Goulart, ele opta então por governar utilizando essa prerrogativa dos decretos, das medidas provisórias. Tá certo? Bom, diante desse contexto todo, ele procura uma base, tá? E passa a estreitar relações com grupos de tendências nacionalistas e também de esquerda, ok? E afasta-se de grupos conservadores como a UDN e os militares que tinham a ligação com o capital externo. Então, começa a ficar claro quais eram os times em campo, ok? Neste período da história que a gente está trabalhando. De um lado, né, o João Goulart, sem o apoio do Congresso, que representava os interesses das elites, contrárias às reformas de base, e que se apoia então nas camadas populares e em grupos de esquerda. E do outro lado, nós temos, né, os setores conservadores, dos quais o João Goulart se afasta, como a UDN e os militares, que tinham apoio do capital externo. Tá certo? Bom, devido a essa falta de apoio das elites econômicas, o João Goulart ele passa também a se apoiar nos sindicatos. Como ele não tinha outro apoio além desses sindicatos, ele acaba se tornando refém dessas reivindicações populares. Como assim? Ou ele fazia o que essas camadas populares queriam que ele fizesse, ou ele perderia o apoio delas também. Tá? Então ele lança as reformas de base em um comício que foi realizado na Estação Central do Brasil, que foi conhecido como Comício da Central do Brasil, que é esse que vocês estão vendo aí, parte dele, né, na foto. Isso gera uma grande oposição da burguesia brasileira, os industriais, das oligarquias estaduais, né, que compunham, de maneira geral, a elite econômica brasileira. Esses grupos, com o apoio de outros grupos conservadores da sociedade, como a Igreja Católica e os militares, organizam a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que recentemente aconteceu de novo no nosso país, apresentando-se como contrários às reformas de base feitas pelo presidente. Tá aqui então a foto da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Tá certo? Bom, essa marcha tinha
como justificativa o temor de que as reformas ameaçassem a propriedade privada e promovessem uma radicalização social que pudesse levar o Brasil ao comunismo. Ok? Conforme eu disse para vocês agora há pouco, além da burguesia e das oligarquias estaduais, né, da elite econômica como um todo, essa marcha tinha o apoio dos militares da Igreja Católica, que eram grupos conservadores. Tá certo? Bom, no meio disso tudo acontece a Marujada, que foi uma revolta da Marinha, que sinalizava apoio às reformas de base feitas pelo presidente. Tá? Esses marinheiros, por terem desobedecido à hierarquia militar, deveriam ser punidos pelo chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, que, no entanto, os anistiou, vamos colocar assim, perdoou, né, esses militares por terem se revoltado. Isso aumenta ainda mais a revolta e a insatisfação dos militares com o João Goulart. Tá? Qual foi a reação dos militares devido a esse aumento na insatisfação? Esses militares, apoiados pela elite nacional, conforme a gente disse agora há pouco, né, lideranças políticas estaduais, certo? Essas oligarquias estaduais, e pelos Estados Unidos, no dia 31 de março, marcham para o Rio Grande do Sul, onde se encontrava o João Goulart, para poder retirá-lo do cargo de presidente, ou seja, para poder depor. Ok? Os Estados Unidos organizam uma operação militar, conhecida como Operação Brother Sun. Eles posicionam navios de guerra próximos à costa brasileira, preparados para poderem deslocar contingentes militares caso houvesse algum tipo de resistência por parte do Jango contra o golpe que ele estava sofrendo. Tá bem? Bom, o envolvimento dos Estados Unidos no golpe que depois do João Goulart tem a ver com o contexto de Guerra Fria. Bem, os Estados Unidos temiam que no Brasil acontecesse o mesmo que aconteceu em Cuba, ou seja, que pudesse se instalar aqui um governo de orientação comunista e próximo, alinhado ao bloco soviético. Então os norte-americanos organizam a chamada Operação Condor. Foi uma operação que tem como base de inteligência a CIA e cujo objetivo era apoiar movimentos e golpes militares em países que tinham chances, na visão dos Estados Unidos, em se converterem, vamos colocar assim, ou de adotarem uma postura política comunista alinhada, né, à União Soviética. Então, juntamente com o Brasil, além do Brasil, os Estados Unidos apoiam golpes que aconteceram na Argentina, no Chile e no Paraguai. Tá? Bom, vamos lá então. Além do Uruguai, né? Se vocês olharem aí na charge, vocês vão conseguir observar o nome desses países. Tá certo? Bom, vamos lá para a gente terminar. Bom, João Goulart segue para Porto Alegre, né? Onde juntamente com o Brizola ele tenta organizar uma resistência. Só que ele não consegue, essa resistência ela falha e o Jango foge do Brasil para poder preservar a sua vida. Acontece assim o golpe civil-militar. Por que a gente chama de golpe civil-militar? Porque não foram só os militares que o organizaram e o executaram. Na verdade, os militares fizeram isso porque tinham o respaldo e o apoio de parcela da sociedade civil, que era contrária ao presidente e que apoiou a ação dos militares, que também era contrária ao presidente. Certo? Os Estados Unidos reconheceram de imediato o novo governo que se instalava, um governo militar, vamos colocar assim, e organiza-se então uma junta militar provisória, que tinha o nome de Comando Supremo da Revolução, que era composta por representantes, por militares das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Começa aqui o período da nossa história que nós chamamos de ditadura militar, que vai de 1964 até 1985, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa a gente conversa na nossa próxima aula. Valeu da atenção, valeu da paciência, um grande abraço e até mais.